Tudo começou numa tarde abafada em Cochabamba, quando o ventilador mal funcionava e a barriga já roncava desde cedo. Minha mãe tossia no quarto ao lado, enrolada em um cobertor remendado. Eu tinha acabado de completar 17 anos e sentia que, se continuasse ali, ia desaparecer aos poucos, como a fumaça que saía dos cigarros dos vizinhos. Foi quando a prima da minha mãe apareceu com uma promessa: um trabalho em São Paulo, numa agência de moda que adorava o nosso tipo andino. Na hora, meus olhos brilharam. Eu cresci ouvindo que meu rosto era exótico, que talvez eu tivesse futuro como modelo, mesmo sabendo que isso era mais ilusão do que realidade. Mas quando se vive no fundo do poço, qualquer fresta de luz vira saída. Não pensei duas vezes. Com a ajuda da prima, conseguimos emprestar algum dinheiro, compramos a passagem e poucos dias depois, eu estava atravessando a fronteira de ônibus, com uma mala pequena, um casaco fino e uma esperança tão frágil quanto a saúde da minha mãe. Mas sabe quando você já confiou tanto em alguém que não percebeu estar sendo manipulado? Já abriu o coração achando que estava salvando sua vida, quando na verdade estava entregando sua alma para o inferno. Antes de te contar como fui usada como uma arma contra pessoas inocentes, me conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo essa história? Voltando ao meu tormento, confesso que a entrada no Brasil foi mais fácil do que imaginei. A prima já tinha contatos. Um homem nos esperava na rodoviária do Tietê. Ele sorriu. Me chamou de Princesa Boliviana. E disse que eu teria tudo do bom e do melhor. No fundo, algo em mim sentiu um calafrio. Mas eu estava cansada, faminta e deslumbrada. Ele nos levou até uma casa no Brás, um bairro cheio de outras famílias bolivianas, algumas haitianas, e mais tarde descobri até sírios recém-chegados da guerra. A casa era barulhenta e apertada. Dormíamos em colchões no chão, com mais 3 moças. Todas falavam pouco. A maioria dizia que era costureira, mas ninguém saía de fato para trabalhar. Era como se todo mundo estivesse esperando algo acontecer. Na primeira noite, o tal empresário me chamou para uma conversa reservada. Disse que meu rosto era exatamente o que os clientes gostavam, que eu podia fazer muito dinheiro. Bastava conversar com homens pela internet, fingir interesse, ganhar a confiança, e o resto ele explicaria depois. Meu estômago embrulhou. Eu disse que não queria isso. Ele riu. Disse que era ingênua demais, que aquilo era só parte do processo. Você não vai vender seu corpo, ele me garantiu. Só seu carisma. Mas no olhar dele tinha algo escuro, algo que me fez sentir como uma marionete prestes a ter os fios puxados com força. No dia seguinte, a prima sumiu. Ninguém sabia onde ela estava. Ou fingiam não saber. Fui deixada sozinha naquela casa, cercada de mulheres tristes e homens que entravam e saíam com olhares suspeitos. Me disseram que agora eu pertencia à agência, que eu tinha uma dívida, pela passagem, pela comida, pelo abrigo, e que eu teria que pagar. Nos dias que se seguiram, comecei a receber aulas. Uma mulher chamada Yara me ensinava a me maquiar, a falar pausadamente, a sorrir sem mostrar os dentes. Você é o sonho de quem está perdido, ela dizia. Eles só precisam de um empurrão, e você é esse empurrão. Me mostravam perfis de homens, imigrantes sírios, venezuelanos, senegaleses, todos com histórico difícil, sem documentos, recém-chegados, solitários. Eu deveria abordá-los, seduzi-los, fazer com que confiassem em mim e levá-los até a quadrilha. Na primeira semana, chorei todos os dias no banheiro. Pensava na minha mãe, nos meus irmãos. Pensava que talvez fosse melhor aceitar o destino e sobreviver como desse. Mas algo em mim ainda resistia. Eu só não sabia que aquela resistência seria colocada à prova da forma mais cruel. E foi nesse momento de fraqueza que conheci Anwar. Um homem diferente. Olhar triste, mas gentil. Ele sorria como quem pedia permissão para existir. E,
Quando ele segurou minha mão pela primeira vez, tudo dentro de mim começou a ruir. Era para ser mais um. Mas não foi. O nome dele era Anwar. Tinha vindo da Síria poucos meses antes, fugido da guerra com o filho pequeno nos braços e a alma esfarelada. Era magro, os olhos fundos de tanto sono perdido, mas ainda assim sorria com uma ternura que me desarmava. A primeira vez que falamos foi na fila de um centro de atendimento a imigrantes. Ele se atrapalhava com os papéis e eu, já treinada para parecer simpática e prestativa, me aproximei. Só que o que era encenação virou verdade em segundos. Diferente dos outros homens que me ensinavam a manipular, Anwar não se abria fácil. E foi justamente isso que me prendeu. Nos dias seguintes, voltamos a nos ver ali, e depois de 2 ou 3 conversas, ele me ofereceu um chá. Era tudo muito simples. Uma garrafa térmica, 2 copos de plástico e um lugar sob a sombra da marquise. Mas foi o momento mais leve que eu tinha vivido em meses. Quando contei sobre minha família no interior, os olhos dele se encheram de compreensão. Eu estava mentindo, claro. Precisava manter a história que a quadrilha me obrigava a usar. Mas quando ele contou sobre sua esposa morta em um bombardeio e o desespero de atravessar fronteiras com uma criança nos braços, eu me senti pequena, cúmplice de um jogo sujo do qual eu queria desesperadamente sair. Voltei para casa com o coração apertado. Yara percebeu na hora. Ela sempre percebia. Me olhou nos olhos e disse com firmeza: "Se você está se apaixonando, resolve isso agora, porque ele é só mais um número." Tentei me convencer disso. Tentei dizer que eu ainda estava no controle. Mas Anwar me fazia rir. Me fazia esquecer do que eu tinha me tornado. E isso, para mim, era perigoso demais. Os chefes queriam que eu o convencesse a entregar os documentos falsos que tinha conseguido. Me disseram que ele provavelmente trazia algum dinheiro escondido, que era meu trabalho seduzir, fazer ele confiar e entregar tudo. E se ele não tivesse nada, que pelo menos servisse como exemplo para os outros. Mostre que aqui ninguém se esconde. Quem confia em você está nas nossas mãos. Foi então que eu comecei a bolar um plano. Eu queria fugir, sozinha ou com Anwar e o filho dele. Precisava descobrir se ele confiaria em mim a ponto de aceitar minha ajuda. Marquei um encontro fora dos locais habituais. Ele apareceu com o menino no colo, um olhar desconfiado. Me perguntou por que estávamos ali. E eu, com a voz tremendo, disse a verdade. Pela primeira vez, disse que ele corria perigo, que eu fazia parte de algo ruim, e que se ele quisesse proteger o filho, precisava me ouvir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca esqueci. "Você está me dizendo que é perigosa, mas foi a única que me tratou com gentileza desde que cheguei aqui." Aquilo doeu. A confiança dele era um presente que eu sentia não merecer, mas era a única chance que tínhamos. Nos dias seguintes, arquitetamos tudo. Iríamos pegar o ônibus para o sul, sumir por uns tempos, usar nomes falsos. Eu tinha contatos em uma comunidade no interior do Paraná, onde poderíamos recomeçar. Era arriscado. Se a quadrilha descobrisse, eles não me perdoariam. Mas eu preferia morrer fugindo a continuar sendo o instrumento da destruição de outros. Na véspera da fuga, voltei para casa para pegar minhas coisas. Mas eles já sabiam. Me esperavam na porta. 2 homens me puxaram para dentro. Jogaram meu celular no chão. Um deles cuspiu no meu rosto e disse: "Você se acha especial, Natália? Você só é útil enquanto segue as regras." Fui trancada num quarto por 2 dias. Sem comida, sem banho. Só com a culpa me devorando. Quando finalmente abriram a porta, trouxeram um celular. Um vídeo estava pronto para ser gravado. Eu deveria olhar para a câmera e dizer que inventei tudo. Que enganei Anwar por diversão. Que roubei dele e que agora iria embora com outro homem. Eu chorei. Implorei. Mas ameaçaram a vida da minha mãe. Disseram que sabiam onde ela estava, que tinham fotos dela saindo do hospital. Então eu gravei. Se você quer saber o que aconteceu depois dessa gravação,
Fique comigo até o final. Essa história está longe de acabar. Depois daquele vídeo, eu deixei de ser gente. Passei semanas sendo apenas um corpo presente. Me tiraram tudo. O direito de pensar, de sentir, de amar. E o pior de tudo foi o silêncio. O silêncio que ficou entre mim e o Anwar. Porque eu sabia o que ele viu. Sabia que naquele instante em que meu rosto apareceu dizendo aquelas palavras que eu não acreditava, alguma coisa dentro dele morreu. A quadrilha me mudou de casa. Me proibiram de sair por semanas. Disseram que eu tinha sorte de estar viva, que minha dívida agora era ainda maior. Me chamavam de ingrata, traidora, inútil. E eu só ficava ali, com a cabeça baixa, com a alma engasgando de tanto gritar por dentro. Toda noite, antes de dormir, eu lembrava do olhar do filho de Anwar. Aquele menino não tinha mais a mãe. E agora também perderia a única mulher que o tratou com carinho desde que chegaram ao Brasil. Uma tarde, Yara entrou no quarto e jogou uma mochila em cima da cama. Disse: "Você vai sumir. Os chefes decidiram. Vai pro interior. Outra casa, outra função. Se fizer certinho, quem sabe sua mãe não precise sofrer mais." Peguei a mochila, segurei firme e perguntei: "Eles realmente estavam vigiando minha mãe?" Ela só me olhou, um olhar vazio. Aquilo dizia tudo. Me colocaram num carro velho e atravessamos a madrugada. Chegamos a uma cidade pequena, sem placas, sem nome na rodoviária. Era como se tivesse sido apagada do mapa de propósito. A casa onde me colocaram era mais simples, mas a sensação era a mesma. Paredes sujas, janelas com grades, colchões no chão e uma lista nova de tarefas. Dessa vez, não era mais seduzir homens. Eu deveria preparar outras garotas. "Agora você é professora, Natália. Vai passar adiante o que aprendeu." Mas eu não queria ensinar ninguém a destruir o próximo. Passei a fingir que cooperava. Repetia o que me mandavam, mas por dentro eu estava quebrada. Perdi o apetite. Emagreci tanto que minha pele parecia flutuar sobre os ossos. O cabelo caiu em tufos. O que antes era vaidade agora era vergonha. Uma noite, olhando no espelho rachado do banheiro, me perguntei se ainda existia alguém ali, ou se eu tinha sido engolida por completo. Então, algo aconteceu. Uma das novas meninas, chamada Clara, tinha apenas 15 anos. Ela veio do Paraguai e, num choro abafado, me contou que queria fugir, que tinha um tio que a procurava. Pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Talvez fosse resquício da Natália antiga. Eu quis proteger Clara. Quis ajudá-la a escapar daquele inferno. Mas ajudar alguém significava correr risco de novo. E eu ainda não sabia se estava pronta para isso. Naquela mesma semana, recebi um envelope. Era estranho. Nenhum nome escrito, apenas meu apelido: Nath. Dentro, uma carta escrita à mão, com caligrafia torta. Era em português simples, com traços infantis. No fim, um nome: Youssef. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o filho de Anwar. A carta dizia que Anwar nunca acreditou naquele vídeo. Que ele entendeu que eu estava sendo forçada. Que ele e o filho haviam fugido mesmo assim, e que agora estavam seguros. A carta dizia também que Youssef sentia minha falta, que ele ainda lembrava do chá na Marquise, e que o pai dele disse uma frase que me atingiu como uma flecha. Às vezes, quem mais nos ama é quem mais se sacrifica por nós. Senti o chão sumir. A dor que eu carregava se transformou em outra coisa. Uma raiva calma. Uma vontade de fazer alguma coisa certa antes de desaparecer. Peguei a carta, beijei com cuidado e escondi dentro do forro do travesseiro. Era perigoso ter aquilo comigo, mas era a única prova de que eu ainda tinha um pedacinho de amor no mundo. Naquela noite, olhei para Clara dormindo ao meu lado e tomei uma decisão. Eu ia tentar de novo. Talvez dessa vez desse certo. Se você acha que essa história já teve dor demais, espera só para ver o que vem a seguir. Não se esqueça de curtir o vídeo se essa história está te prendendo.
Isso me ajuda a continuar contando essas verdades escondidas. A decisão de ajudar Clara não foi heróica. Foi um grito desesperado de alguém que já não tinha mais nada a perder. Eu sabia como a quadrilha funcionava. Sabia os horários, os nomes falsos, as rotas de transporte. Mas sabia também que qualquer deslize significava morte. Não uma morte rápida, mas daquelas que começam com os gritos e terminam no esquecimento. Passei dias observando os movimentos. Clara ainda confiava em mim. Eu dizia para ela manter a calma, disfarçar o medo, sorrir nos momentos certos. E, em segredo, contatei uma mulher que já tinha passado pela mesma rede e conseguido escapar. Seu nome era Dorothy. Ela morava a poucas cidades dali, numa vila esquecida, e dizia ajudar meninas como nós quando podia. Era nosso único trunfo. Marcamos a fuga para uma segunda-feira chuvosa. O tipo de clima que embaralha passos, atrapalha a visibilidade e atrasa os motoristas que faziam as coletas. Clara estava nervosa. Nunca tinha saído sozinha. Eu a abracei forte e disse: "Você só precisa chegar até a ponte. Dorothy vai estar lá. Depois disso, você corre. Não olha para trás." Ela me perguntou: "E você, Nath?" E eu menti. Disse que logo a encontraria. A verdade é que eu não podia ir. Se eu sumisse, eles iriam atrás da minha mãe. Eu já tinha sido avisada antes. Então resolvi que aquela fuga era só para Clara. Eu ficaria e aguentaria as consequências. Era o meu jeito de tentar pagar um pouco da dívida que eu sentia por tudo que fiz. Na manhã da fuga, entreguei a mochila escondida. Clara saiu com a desculpa de comprar absorventes e minutos depois desapareceu na curva da rua. Meu coração batia como tambor de guerra. Cada minuto era uma eternidade. Fingi normalidade, limpei o chão da cozinha, respondi com a mesma frieza de sempre. Mas por dentro, eu tremia. À tarde, 2 homens chegaram bufando. Um deles gritava ao telefone. Disseram que Clara havia fugido, que tinham visto uma mulher de lenço ajudando. Era Dorothy, mas não conseguiram pegá-la. Por enquanto. Começaram os interrogatórios. Uma a uma, fomos chamadas para a sala escura. Luz no rosto, perguntas secas, ameaças veladas. Quando chegou minha vez, respirei fundo. Fingi surpresa. Disse que achava que Clara estava doente, que devia ter surtado. Eles me olharam com desconfiança. Um deles riu. "Você sempre teve um jeitinho, Natália. Muito doce para ser só vítima." Mas por hora me deixaram sair. Naquela noite, a tensão se espalhou como veneno. A casa foi trancada com mais cadeados. As meninas estavam em pânico. E eu estava prestes a desmoronar. Mas algo dentro de mim também se acendeu. Uma chama, um instinto. Eu sabia que tinha ultrapassado um limite. E que agora só restava uma opção: sair dali de vez. Com tudo, com provas, com nomes. E, se possível, acabar com aquilo. No dia seguinte, quando todos dormiam, entrei sorrateira no escritório dos chefes. Peguei fotos, anotações, nomes falsos, imagens de meninas, contas bancárias em papel, pendrives, tudo o que pude. Escondi em sacos plásticos e coloquei debaixo das tábuas do banheiro. Sabia que não teria segunda chance. Mas antes que eu pudesse sair, uma porta rangeu atrás de mim. Era Yara. Ela estava ali, parada, me olhando. Nos encaramos por segundos que pareciam horas. E então ela falou, baixo: "Você vai mesmo fazer isso?" E pela primeira vez, vi tristeza no rosto dela. Como se ela tivesse se enxergado em mim. Não respondi. Só abaixei os olhos. Ela se aproximou, pegou minha mão e disse: "Então corre." Fugi naquela mesma madrugada. Peguei um ônibus clandestino até Curitiba. De lá, fui a pé até um vilarejo onde Dorothy tinha um contato. Escondi-me por semanas. As notícias chegaram aos poucos. Clara estava em segurança. A quadrilha começou a ruir depois que alguém, talvez a própria Yara, entregou parte dos documentos à polícia. Alguns foram presos, outros desapareceram. Nunca mais vi Yara.
Mas gosto de acreditar que naquele último olhar havia redenção, que ela também fugiu e finalmente se libertou. Mas meu nome continuava na lista. Soube, algum tempo depois, que minha mãe havia sido levada por parentes para uma cidade no interior da Bolívia, longe de tudo. Ainda viva, mas distante demais para eu alcançá-la de novo. Eu sabia que, para eles, eu ainda era uma traidora, uma dívida viva. E por isso, tive que sumir completamente. Nunca mais falei com Dorothy, mas soube por terceiros que ela continuava ajudando outras meninas a escapar do mesmo destino que eu quase vivi até o fim. Se você ainda está comigo nessa história, me diz nos comentários. O que você faria no meu lugar? Fugiria? Ou entregaria tudo mesmo sabendo que sua vida nunca mais teria paz? Durante muito tempo, eu não tive nome, nem rosto. Só me chamavam de moça da casa da Dorothy, ou a que não fala muito. Aprendi a cortar cabelo, a costurar, a fazer pão e calar a boca. Eu não me olhava mais no espelho. Não queria ver a versão de mim que sobrou depois do caos. O tempo passou. Os traços do meu rosto mudaram. Aprendi a rir de novo, mas só por dentro. Dormia mal. Acordava com pesadelos de vozes gritando, de portas sendo arrombadas. Mas pela primeira vez em anos, minha alma não estava mais em cativeiro. Certo dia, fui à feira ajudar uma vizinha. Era uma manhã simples. Gente vendendo frutas, música de rádio velha tocando, cheiro de pão de queijo no ar. E foi então que vi uma criança de uns 9 anos, parada perto da banca de verduras. Ele segurava um papel dobrado e olhava para todos com olhos muito grandes, muito atentos. Meu coração travou. Eu sabia. Me aproximei devagar. Perguntei se ele estava perdido. Ele sorriu. Aquele sorriso torto, tímido, familiar. Estou procurando uma moça chamada Natália, ele disse. Meu pai me trouxe até aqui. Ele está ali atrás. Meu mundo congelou. Olhei na direção que ele apontou. E lá estava Anwar. Mais velho, mais cansado, mais vivo. E olhando para mim com os mesmos olhos de antes. Os olhos de quem entende. De quem perdoa. Ele não disse nada. Só caminhou até mim, devagar, como se temesse que eu evaporasse. Eu chorei antes mesmo de conseguir pronunciar qualquer palavra. Nos sentamos num banco. O menino, Youssef, ficou entre nós. Anwar me entregou uma carta. Escreveu tudo o que sentia durante todos esses anos. Como entendeu o que aconteceu. Como me procurou, mesmo sem saber onde. Disse que recebeu uma cópia da denúncia anônima, que, segundo ele, chegou à polícia com documentos, nomes e imagens, exatamente como eu havia deixado sob o assoalho do banheiro naquela última noite. A mesma que ajudou a polícia a desmantelar a quadrilha e que reconheceu minha letra em uma anotação. A carta terminava com a frase: "Se ainda houver um lugar para mim na sua vida, me deixe ficar." Eu não sabia o que dizer. Só sabia que algo dentro de mim, algo que estava morto, tinha voltado a respirar. Nos dias seguintes, conversamos muito. Chorei mais do que nos últimos 10 anos. Contei tudo, cada dor, cada medo. E ele apenas escutou. Não me julgou, não fugiu. Disse que o amor verdadeiro é aquele que não precisa ser limpo para valer a pena. E que o que eu fiz por Youssef salvou não apenas a vida dele, mas o coração dele também. Hoje, vivo com outro nome, em outra cidade. Sou cabeleireira. Youssef me chama de Tia Nath para os outros. Mas quando estamos sozinhos, ele segura minha mão e diz baixinho: "Você é minha segunda mãe." E isso basta. Anwar e eu não somos um casal. Somos algo maior. Somos sobreviventes. E mesmo que o passado ainda assombre nossos sonhos, ele já não dita mais quem somos. A mulher que fui usada como isca morreu naquele vídeo. A que nasceu depois aprendeu que amar é resistir. A que sobrou aprendeu que amar é resistir. E resistir, às vezes, é o único tipo de vingança que vale a pena. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que existe vida depois do inferno.
E se você chegou até aqui, comenta. Eu também resisti.